Hoje vamos tratar de um dos cientistas mais marcantes da história da humanidade, Isaac Newton, depois da vinheta. História da literatura pretensiosa. Newton e sua maçã. Uma história em quadrinhos que, na verdade, é uma pretensão à biografia divertida da Inglaterra. É um dos mais marcantes pensadores do iluminismo. Faz parceria com Mozart, faz parceria com Rousseau, também D'Alembert, Diderot, Adam Smith. Toda essa galera que compõe o pensamento científico, técnico, racional do século XVIII. Vamos à história deste cientista. Olá, a história de Isaac Newton se confunde bastante com a revolução no pensamento racional nos últimos 500 anos, porque ele, Isaac Newton, é um dos pilares dos trabalhos envolvendo gravitação, envolvendo mecânica, cálculo diferencial, a questão da ótica, das cores e uma infinidade de trabalhos teóricos ligados à matemática e ao binômio, conhecido como binômio de Newton. Newton nasce em 1642 e vai viver até 1727. Nós estamos falando do livro Newton e sua maçã, do autor de nome impronunciável, como você está vendo aqui. Vamos encontrar nessa pretensa biografia uma mostra de sua infância bastante tumultuada, quando ele tinha 3 anos de idade, já sem o pai falecido, no ano em que ele veio ao mundo. Aos 3 anos de idade, sua mãe, Hannah, passa a morar com um pastor na comunidade alguns quilômetros distante da casa em que vivia Newton, e ele fica aos cuidados da avó. Passado um tempo, vai estudar no Trinity College e Cambridge, e a pedido do seu tio Bill, e ele acaba se encontrando com os estudos de grego e de latim, ele que não gostava dos trabalhos com a fazenda no meio rural da Inglaterra. Isaac Newton passa dos 12 aos 20 anos de idade, 23 mais ou menos, estudando, mostrando-se uma figura bastante reclusa, de poucos amigos e muito avesso a qualquer tipo de crítica. Em Cambridge, já com mais de 20 anos de idade, Isaac Newton confiava num professor lucasiano chamado Barrow. Lucasiano, você vê aqui o que significa. Esse professor era o que mais combinava com o espírito e a postura de Newton, então lhe ganhava confiança. Newton então acabou revelando para Barrow suas ideias sobre as fluxões, que vão ser conhecidas como cálculo diferencial. O próprio Barrow, segundo a história oficial, acaba revelando os estudos de Newton para um editor matemático chamado Collins, que vai fazer a desfaçatez de passar esses estudos para o alemão Leibniz, que vai publicar em trabalhos sobre cálculo diferencial, assumindo a autoria desse tipo de trabalho, que deixa Isaac Newton bastante contrariado. Ele que vai publicar seus trabalhos apenas em 1704. O bate-boca entre os dois vai durar até a morte de Leibniz, e essa história é bastante longa. Mas além de Leibniz, Hooke também é um cientista que rivaliza com Newton e tentou mais de uma vez ridicularizá-lo perante os professores da Real Sociedade Inglesa, sem muito sucesso. O trabalho que há no livro Newton e sua maçã é bastante interessante, porque coloca dentro do dia a dia comum, numa linguagem simples, a necessidade de estudar, a necessidade do estudo para a compreensão de como nossa natureza funciona. Não necessariamente estudar do modo como Newton fazia, quase rasgando um olho, fazendo experiências às vezes intuitivas, enfim, século 17 para 18. Mas é interessante esse debate a respeito dos estudiosos que seriam considerados malucos porque isolados, geniais, diferentes. Não gosto dessa ideia. Gostar de estudar é o princípio para aprender mais sobre o nosso universo e sobre nós próprios. Olhem,
O livro é interessante porque colabora para humanizar um pouco mais a história do Newton, mostrar quão dependente ele foi dos trabalhos de Galileu, de Kepler, Tycho Brahe, e usar os seus atributos matemáticos, racionais, digamos, para reformular ideias como as da gravitação, por exemplo, e das órbitas dos planetas no nosso sistema. É muito comum encontrarmos uma visão do cientista nos últimos 500 anos bastante distorcida, como se ele fora uma pessoa maluca, reclusa. Nesses últimos 500 anos, o liberalismo, o individualismo da classe média nunca permitiu o gosto pelo estudo. Então é muito comum encontrar esse tipo de denominação para quem estuda muito, transformando em uma figura atípica, fora do mundo comum, como o professor Pardal, a imagem de Einstein pondo a língua para fora, Galileu sendo perseguido, enfim, é muito comum até em desenhos animados encontrar figuras que pensam bastante sendo ridicularizadas, digamos, vivendo à margem da normalidade. Nesses últimos 500 anos, só para ficar nessa parte, vamos observar ainda uma visão medieval do homem que estuda muito, porque põe em risco alguns valores da sociedade comum. Isso precisa acabar e é interessante fazer esse debate a partir do livro Newton e sua maçã. Maçã, aliás, que nem o próprio Isaac acredita. Essa história é bastante mítica e não combina com a realidade comum. Combina com outro tipo de pensamento, um homem recluso, digamos assim, vivendo de modo quase ecumênico, com a maçã, podia ter lhe caído uma pera, um abacate, mas a escolha da maçã era bastante sintomática nessa época, o que ajuda a divinizar um pouco a figura do Newton. Mitos, bobagem. Não existiu história de maçã alguma. Alice é o nome da macieira que o nosso autor aqui resolve dar. Alice combina com um outro matemático, Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, o que muito colabora para a ideia de que essa história de maçã na cabeça do cientista não passa de uma fantasia, de um folclore, pura lenda. Não deixe de curtir nossa página, veja aqui na descrição outros vídeos, outras aulas a respeito do tema. É isso aí. Até mais.